ao curso de iluminação para não iluminadores. Hoje falaremos um pouco sobre os processos de montagem. A gente tem algumas luzes mais comuns, que já tem os nomes que são utilizados no meio, que vocês já devem ter ouvido: luz geral, contraluz, foco, pino, e a gente vai falar sobre alguns deles. Isso então seria um foco frontal. É foco porque está limitado num determinado espaço, não está como a luz geral, revelando todo o espaço. Ele foca numa área. O contraluz é muito utilizado em cenas de transição ou de início de espetáculo. Muitas das vezes se inicia o espetáculo, ficou comum, a partir da cortina aberta. Pensando um pouco no olho da câmera, a gente costuma trabalhar com luz principal e luz de preenchimento. A luz principal geralmente processo de montagem. A gente vai falar um pouco do projeto depois que ele nasceu, depois que ele foi concebido e entra no processo itinerante. Normalmente nessa fase, o diretor não está mais presente, nem o iluminador. Eles participam do processo de criação, criam o produto, o seu filho, e botam para o mundo. No mundo, normalmente está circulando atores, produção e o corpo técnico. O operador de luz passa a se comunicar com o ator e o produtor, que se tornam responsáveis pela qualidade da luz, a qualidade do espetáculo como um todo durante o processo, enquanto ele está viajando. Para isso, o operador de luz começa o seu trabalho na pré-produção. Ele recebe o rider do espetáculo a partir da produção. A produção entra em contato com a casa, no seu processo de contrato, ele pega a documentação do teatro. O operador pega essa documentação com o produtor e começa o processo de análise para adaptação da luz. Ele observa o material que ele tem do espetáculo, que o espetáculo demanda, que o espetáculo já foi montado, já foi definido, existe um material para isso, que eu vou mostrar alguns exemplos no final, o roteiro de operação de luz, o mapa de montagem de luz e o agrupamento, que é a maneira que esses refletores, que essas luzes vão estar organizados. Por exemplo, foco entrada Maria. É um foco que acontece na entrada e que está na personagem Maria. E nisso a gente vai colocar o equipamento, se ele leva filtro de cor ou não. Nesse exemplo de roteiro que eu utilizei para o espetáculo Deixa Clarear, que eu circulei durante alguns anos, a gente tem a nomenclatura das luzes, a gente vê na primeira coluna os canais, na segunda coluna as linhas, que é o número da tomada que a gente está ligando no teatro, e o primeiro número, que é o canal, é o número do canal da mesa. Então, por exemplo, se a gente tem o refletor ligado no canal 74, a gente pode ligar no canal de mesa no 1, isso através do PET, que é a programação que a gente vai falar mais adiante, no processo de gravação. Você vê que tem o nome das luzes, na próxima coluna tem o nome dos refletores, e a última coluna tem algumas observações. A gente coloca se tem filtro de cor, se tem bandor, se o equipamento é locado ou não. No final desse agrupamento, eu gosto de colocar algumas informações. Eu coloco algumas observações de refletores que podem ser substituídos por outros e coloco informações pessoais e de contato para o técnico da casa, que vai receber esse rider, poder entrar em contato comigo. Feito isso, a produção entrou em contato com a casa, recolheu o rider da casa, o operador tem o seu material na mão. Ele vai fazer uma análise entre o equipamento que o espetáculo demanda e o rider que a casa disponibilizou para ele. O rider é essa listagem que a gente vê de equipamentos, bem crua, diferente do agrupamento, onde tem o nome das luzes. Nesse rider a gente só tem os equipamentos técnicos. Fiação, refletor, adaptadores, coisas que a gente vai precisar para realização tecnicamente. No rider pode conter, nesse não contém, mas a quantidade de varas que você vai precisar, o distanciamento dessas varas.
Normalmente, quando a gente está num processo itinerante, a gente acaba se adaptando à casa e não ao contrário, porque a gente não tem o mesmo tempo de montagem. Então a gente acaba se adaptando à casa. Essas demandas um pouco mais específicas de posicionamento acabam que não são possíveis por causa do tempo. No Rider também gosto de colocar minhas informações de contato para sempre estar em contato direto com o técnico da casa. Esse contato normalmente é feito pela produção. Eu gosto de estar dentro desse contato porque eu abrevio alguns caminhos. Por exemplo, a substituição de aparelhos. Então eu já entro em contato direto com o técnico. Quando chega a hora de fazer orçamentos, aí eu passo pela produção. Depois de adaptado o material de luz, depois de eu ter entendido o que a casa me fornece, o que o espetáculo demanda, eu crio um novo rider com o equipamento que está faltando daquilo. Entro em contato com a produção. E a partir daí a gente começa a discutir o que vai ser possível alocar e o que se pode cortar. Entra-se num acordo para respeitar o máximo o espetáculo, mas trabalhar dentro do orçamento da produção. A adaptação de luz é uma das partes do processo de pré-produção. Como comentei, a gente tem que produzir um novo rider, um novo orçamento e ter esse diálogo com a casa. Dentro da pré-produção, a gente faz também a divisão do cronograma. Quem vai entrar primeiro no teatro, que tempo vai ser cedido para cada corpo de trabalho. E para isso é esse curso. Esse curso é para facilitar a comunicação entre esses polos. A cenografia, por exemplo, se eu tenho um cenário muito grande, eu não posso querer montar a luz total primeiro para depois montar o cenário. Porque eu preciso do posicionamento desse cenário para montar minha luz. Minha luz vai estar a partir dele e a partir da área que é definida de encenação. É muito importante que essas montagens, o máximo possível, aconteçam simultaneamente. Não de maneira física, mas a comunicação para essa montagem seja feita simultaneamente. Para saber onde a cenografia pode ceder em tempo, onde a sonoplastia pode ceder em tempo, a luz pode ceder e a atuação. Se a gente, por exemplo, pega um espetáculo que está pouco ensaiado ou muito tempo parado na estrada, a gente, enquanto operador, já entende que o ator vai precisar de um tempo maior para poder passar o espetáculo dele. Então eu preciso abreviar esse tempo em outros lugares, na cenografia, no som, na luz. Se eu tenho um cenário muito grande, eu vou ter que dar prioridade para a montagem de cenário. Se eu estou num espetáculo musical, por exemplo, o ensaio da banda é de extrema importância. Então a luz vai ficar em segundo plano e o ensaio em primeiro plano. A comunicação é importante para que isso não se conflite. É possível fazer isso sem conflitar os horários, respeitando as estruturas. Falaremos um pouco mais sobre os processos de montagem e nesse processo vai ficar um pouco mais claro como se dá a montagem de luz. A montagem de luz é o momento em que a gente pendura os refletores nas varas e posiciona eles em suas determinadas posições. É onde a gente liga esses aparelhos, onde a gente testa. Para montagem, a maior parte dos teatros descem as varas. Então a gente precisa trabalhar com as varas baixas, o que impede a montagem de outros elementos no palco, como cenário e som. Ensaio, nem pensar. Ensaio com montagem de luz é impossível. O risco é muito alto. Muita coisa pode cair, pode ter choque, tem muita coisa perfurante. Passagens no palco enquanto uma montagem está ocorrendo é muito perigoso, além de ser muito barulhento. É o momento em que a gente precisa estar se falando o tempo todo. Durante a montagem é quando as coisas vão ser decididas. Elas foram pré-organizadas na pré-produção, onde se faz uma adaptação desse mapa de luz e você reposiciona os refletores de acordo com o espaço que você tem. Mas o que vai definir de verdade aonde vai estar o refletor é o ator, visto essa condição itinerante, é o ator entendendo o espaço e definindo onde é mais interessante para ele e para a cena. É possível muitas das vezes, se o técnico vai montar no teatro sem a presença dessas figuras de decisão, que ele acredite
que um determinado foco pode estar mais próximo da coxia, por exemplo. E o ator chegar em cena e acreditar que está muito para fora do palco, que queria mais para dentro. Eu gosto de trabalhar da maneira contrária. Durante os processos itinerantes, eu vejo que o corpo criativo chega no teatro sempre no fim do dia e dificulta o trabalho isso, porque as decisões já foram tomadas no início do dia, quando os refletores foram ser pendurados. Quando o ator chega para fazer a passagem de luz dele e percebe que um refletor está muito próximo da coxia, às vezes esse refletor pode demorar 3 minutos para trocar de lugar e resolver, ou vai demorar 1 hora. Então é mais interessante que o ator mude sua posição do que o aparelho mude de posição. Então eu sempre prefiro que o corpo criativo, que faz parte das tomadas de decisão, chegue no teatro junto comigo de manhã. Olha, acho que a maioria não gosta, mas é importante para o processo. E muita gente achou bem mais interessante, porque você chega no teatro, define as posições de cenário, a posição de cena e vai embora. O operador de luz pode ficar ali, sozinho com o produto, porque as decisões principais já foram tomadas e ele já vai assertivo.